Olá, eu sou Irene Cristina, jornalista carioca, e apresento a vocês a Ema que Bica, a TV do Coletivo Lapa, um espaço democrático e militante de fazer cultura e informação e uma nova forma de falar de política e debater alternativas. Se entrega, Curisco! Eu não me entrego, não. Eu não sou passadinho pra viver lá na prisão. Vamos começar com uma análise de conjuntura feita pelo companheiro Val Carvalho. Na última semana, a conjuntura continua revelando um crescente tensionamento no bloco governista, por conta da volta de Bolsonaro, a atuação mais própria dele, né, com as suas características dele, depois daquele período de mutismo, de acomodação, né, com a oposição da direita liberal, que faz oposição a ele, mas não à política econômica do Guedes. Tá? E depois desse período ele viu que o uso do pagamento do auxílio emergencial para hoje, atingindo já mais de 60 milhões de pessoas, fez com que ele aumentasse o apoio dele na área popular. É bom que se diga que ele não tem nada a ver com esse auxílio emergencial. Na realidade, no início da pandemia, o Guedes queria pagar R$200. Era a proposta do governo. Foi a oposição popular, especialmente o PT, que elaborou essa proposta não era nem 600, era de um salário mínimo, né? Mas depois das negociações no Congresso, na Câmara dos Deputados, ficou em torno de 600, obrigando o governo a pagar 600. Mas ele viu que o resultado foi bom para ele, porque aumentou o apoio dele na área popular. Por quê? Porque o povo quem paga é o governo, né? Então o povo julga diretamente pela monta que paga, né? E aí ele melhorou, aí compensando a queda da classe média, de apoio da classe média, que foi por conta da pandemia, do seu comportamento criminoso na pandemia. Tá? Então isso foi no início da pandemia, a classe média se afastou dele e também havia um aumento da popularidade da classe média que já foi compensada pela entrada em circulação desse auxílio emergencial, que hoje atinge esse povo todo. Ele quer manter esse auxílio, tá, até o final do ano para poder ganhar as eleições municipais, né, se refletir isso nas eleições municipais. Esse é o objetivo dele. Há um problema aqui, que esse auxílio representa mais de 50 bilhões por mês, porque fere o teto dos gastos, fere a lei de responsabilidade fiscal. Isso tem contra si toda essa visão neoliberal do Guedes, do Maia, que os dois marcham junto muito nesse campo neoliberal, e de todo o mercado financeiro da Globo, toda a grande mídia que apoiou o Bolsonaro. E apoia, né, a política econômica do Bolsonaro, não essas manobras políticas dele. Mas ele está aí promovendo aí o novo ministro, o Rogério Marinho, desenvolvimento regional, na realidade é o ministro do Nordeste, né, que ele quer fazer com que, através do Marinho, que defende mais investimentos públicos, né, para combater a crise, gerar empregos imediatos, investimentos pequenos, né, não na dimensão do governo Lula, mas paliativos. Mas de qualquer forma, tem contra si a posição do Guedes, né? Mas o Marinho defende isso lá no Nordeste para poder dividir o eleitorado lulista e com todo o apoio do Bolsonaro, que já deu mais hoje, está na proposta de orçamento. Por exemplo, mais 500 milhões para ele pagar de caminhão-pipa para o Nordeste. Esse tipo de politicagem antiga, né? Que não serve para nada, né? São paliativos, né? Só aumentando, é demagogia eleitoreira mesmo. Tá? Então isso que o que o Bolsonaro está pretendendo, em função do seu interesse eleitoreiro, que é a única coisa que ele está pensando. Se antes da prisão do Queiroz ele pensava no autogolpe, agora ele só pensa nisso. Lógico que na medida que ele vai se fortalecendo nessa base popular, ele se sente novamente, tá, em condições de voltar à carga na sua política de provocação fascista, neofascista, né, como foi o caso de propor em plena pandemia, em plena crise econômica que se aprofunda, já se prevê mais de 10% de queda do PIB, né, em função da pandemia. Tá? E nessas condições ele faz um aumento gigantesco no orçamento militar. Tá? Ele inventa uma política de guerra para o Brasil. O Brasil historicamente é cercado por países vizinhos que são amigáveis, não tem nenhum contencioso bélico com esses países. O que ele faz com isso é se atrelar à política provocativa, né, do Trump contra a Venezuela, que ameaça o tempo todo de invadir a Venezuela, de atacar a Venezuela, e quer que o Brasil participe dessa ação criminosa, uma guerra que não é nossa,
Então é isso que ele está fazendo. De um lado, ajudando o Trump, de outro, ganhando prestígio junto às Forças Armadas, envolvendo elas numa aventura que pode custar, uma aventura de guerra, né? Que pode custar muito caro ao povo brasileiro. Tá? Mas então, ele tem esse conjunto de interesses, mas centrado no aumento dessa política, desse pacote eleitoreiro, vamos dizer assim, né? Que entra em contradição com quem o apoiou. E aí esse é o tensionamento que faz com que vários auxiliares da equipe, importantes da equipe econômica, né, largue o Guedes, né, porque são pessoas indicadas pelo mercado financeiro, tá, e cria essa situação aí de uma contradição, né, dentro do próprio bloco governista. No ponto de vista dessa direita neoliberal, articulada em torno da Globo, a única alternativa que eles têm em termos políticos é o Partido Lava-Jatista, que foi criado para derrubar o governo Dilma e também para impedir a candidatura do Lula à presidência. Feito isso, o Moro foi ministro, entrou para o governo Bolsonaro e aí entrou em choque, né, porque Bolsonaro quer se reeleger e Moro entrou ali para ser candidato a presidente. Então as coisas não combinavam. Então daí a consequência disso foi aquela saída teatral de Moro, né, acusando o Bolsonaro e esse fazendo a sua contrapartida no modo estilo miliciano, o que está desconstruindo na prática a candidatura do Moro. Por isso que há essa reação, por exemplo, quando o Conselho Nacional do Ministério Público ele adia pela 41ª vez o julgamento do Dallagnol, né, por suas atitudes ilegais, né, na Lava Jato. O que sinaliza isso? Sinaliza que essa burguesia neoliberal, né, ela continua se agarrando da Lava Jato como única alternativa política contra o Bolsonaro. Porque se não for Lava Jato, ela só tem uma situação: ou é Bolsonaro ou é Lula, entendeu? De novo, né? Então, eles querem ter essa alternativa. Por isso que há essa relação mais conciliadora do Supremo em relação ao Dallagnol. Mas isso tudo vai ser colocado em prova agora, né? Até onde vai essa conciliação do Supremo, né? Em relação ao julgamento da atitude do Moro em relação à suspensão, né, de parcialidade do Moro em relação ao julgamento do Lula, vai ser agora. Então esse julgamento está sendo alimentado por novas denúncias, e a principal delas foi a delação premiada, criada artificialmente, uma mentira, né, criada para o Palocci, o Moro divulgar essa delação do Palocci às vésperas da eleição de 2018 para prejudicar a candidatura de Lula, que é o Haddad, né? Então isso veio à tona de novo com força, a Polícia Federal inclusive provando que aquilo ali não tinha fundamento nenhum, não tinha prova nenhuma, o que reforça esse comportamento e essa atitude de parcialidade do Moro, né? Que prova que também que o Lava Jato agiu como partido, é um partido mesmo, um partido lavajatista, né? Um partido reacionário, anti-Brasil, anti-povo, anti-PT, ante tudo que não seja esse interesse da elite econômica neoliberal e do capital americano, né? Departamento de Justiça americano. Bom, então esse é um conjunto de contradições e tensionamentos que tem no bloco governista, que pode se intensificar a partir dessa situação do Lula, né? Que vira então um novo foco, que já tem agido assim através das suas entrevistas, mas quando ele recuperar essa condição plena, ele vai efetivamente simbolizar uma alternativa de fato, né? Real, né? E formal também na questão do debate nacional, né? Uma outra questão é que nós da oposição popular vamos ter que defender mesmo, como já estamos fazendo, a prorrogação do auxílio emergencial de R$600. Nós não podemos permitir a redução disso, tá? Nós lutamos para que fosse um salário mínimo, não conseguimos, defendemos R$600, sabemos que isso pode beneficiar o Bolsonaro, mas nós não podemos defender o quanto pior, melhor, para o povo, né? Nós temos que fazer isso e fazer uma coisa que nós não fizemos no início desse auxílio, que foi fazer a divulgação de que o Bolsonaro foi contra o auxílio. Ele é obrigado a pagar esse auxílio. Foi uma vitória da oposição na Câmara dos Deputados, foi a aprovação da Câmara. O governo queria R$200 e agora estão querendo voltar para R$300. Ele quer fazer com isso instituir a renda mínima como se fosse o seu Bolsa Família. Sabemos que isso não tem nada a ver com Bolsa Família, gente. A renda mínima do governo Bolsonaro, ela é um oásis cercado de
não é nem oásis, é um ponto cercado de miséria por todos os lados, né? É um colchão no chão para o cara não morrer de frio nem de fome, tá? Porque o Bolsonaro, o projeto social dele é um projeto de empobrecimento da classe B para C, C para D, D para E. Aí tem esse colchão para o cara não morrer de fome. Mas fora dessa renda mínima, é até arrasada, não tem emprego. E quando tem é precarizado, metade do salário mínimo, ou então a pessoa vai engrossar lá o setor informal, um disputando com o outro, entendeu? Né? Então essa é uma situação de calamidade social, de crise, de genocídio social, apartheid, entendeu? Uma coisa sem incentivo, porque não há projeto nacional em cima disso, tá? Diferentemente do que foi do Lula. O Bolsa Família era apenas uma porta de entrada em todo um projeto de ascensão social, começando pela inclusão. O fim da fome é a inclusão social, educacional, direitos trabalhistas, direitos sociais, entendeu? Promoção promoção da questão da igualdade racial, de gênero, política de cotas na universidade para os pretos, pobres, indígenas. Quer dizer, todo um arcabouço, né, de ascensão social que redundou na melhoria de fato das condições de vida da base da pirâmide social brasileira, que é basicamente racial e de gênero, né, entendeu? Então essa é o conjunto, né, desses tensionamentos que hoje nós temos aí na conjuntura. São situações que ainda não estão resolvidas, né, está em andamento, né, mas continua esse processo aí de acúmulo, né, de nuvens de tempestade em ambos os lados, tanto no bloco governista como na área da oposição popular. Eu bico mesmo, plantão da EMA. Nossa equipe de rua acaba de flagrar uma confusão no Largo do Campinho. Vamos ver? Oh viva Nossa Senhora, oh viva, ó Senhora do Rosário, oh viva Nossa Senhora, oh viva, ó Senhora do Rosário, oh viva Nossa Senhora, Mãe da nossa devoção. Vamos acabar com essa macumba aí, hein? Que macumba nada, é a Virgem do Rosário. E mesmo que fosse macumba, cara, qual é o problema? É uma religião como outra qualquer. Religião coisa nenhuma, é coisa de Satanás. Coisa do demo é deixar o povo morrer. Vamos acabar com essa macumba aí, hein? Vaza daqui, cara. Você é bolsonarista, gosta de arma, né? Violento, queima casa de santo, quebra imagem. Você não é do bem, não. Tem mais é que fazer isso mesmo pra acabar com essa bagunça. Bagunça é o caramba. Bagunça é fazer propaganda de remédio que não cura. Você defende esse cara. Isso não é papel de presidente. Não respeita nem quem tá morrendo. Só porque é pobre e preto quem morre nessa pandemia. O cara sai na rua sem máscara, contaminando os outros. Esse sim é do mal. Pois é nessa hora que a gente vê que o importante é ter um hospital onde a gente não paga nada. Hospital público, do SUS. A gente tem que levar essa doença a sério. Quem puder tem que ficar em casa, senão vai morrer muito mais gente. E vai demorar muito mais para voltar ao normal. O patrão quer ganhar dinheiro e bota o pobre para trabalhar de qualquer jeito. Em transporte lotado. Bando de vagabundo. Arranjou foi um jeito de ganhar dinheiro sem trabalhar. Todos os países fizeram isolamento de verdade. Deram dinheiro pro povo ficar em casa e diminuir o contágio. Aqui não. Aqui o presidente não liga. Precisamos de isolamento aqui também, cara. Quando todo mundo falir e que ninguém vai ter emprego e morrer mesmo de fome, cambada de jumento. Pois é, mas para ter emprego tem que estar todo mundo vivo, né? Vocês estão tudo recebendo auxílio. E quem tá dando? É o presidente, gente mal agradecida. O presidente, ele queria dar só 200. O pessoal da oposição é que pediu um salário e chegaram num acordo de 600. Esse seu mito foi obrigado a dar o auxílio. E mesmo assim, tem gente que nem consegue receber. Se ele estivesse mesmo preocupado com o povo, dava um jeito desse dinheiro chegar mais fácil.
Agora, você está sabendo que ele ainda vai diminuir essa grana? Tá sabendo? Olha só, nem ministro da Saúde nós temos. Até o número de mortos o governo quis esconder. Vocês são tudo esquerdistas, vá pra Cuba. Eu votei nesse cara, mas estou decepcionada. Ele traiu o povo que votou nele. Se dizia contra a corrupção, mas está dando dinheiro para os políticos do Centrão não pedirem o impeachment dele. Na verdade, esse dinheiro tinha que ser usado para combater o vírus. A gente precisa tirar esse cara, não tem jeito. Temos que botar aqui alguém que defenda a nossa vida e não o dinheiro dos ricos. Pela vida, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! A Senhora do Rosário, com seu manto azul anil, protegei nossas famílias, protegei nosso Brasil. Ó Senhora do Rosário, com seu manto azul anil, protegei nossas famílias, protegei nosso Brasil. Acompanhe também nossos podcasts, os bate-papos promovidos pelo Coletivo Lapa desde o início da pandemia da Covid-19. Siga o link colocado aqui embaixo. Um desses bate-papos foi sobre as ações de solidariedade do MST Nacional e dos grupos apoiados pelo Coletivo Lapa, como Favelação e a primeira zonal do PT, no Rio. Em momento de pandemia, o movimento tem feito ações de solidariedade, e solidariedade para nós não é dar o que nos sobra, mas é repartir o que nós temos. E aí, nesse momento, nessa conjuntura, o que nós temos são os frutos da terra, é a alimentação saudável. Nós temos feito ações de doação de alimentos, né, daquilo que a gente produz nas periferias das grandes cidades, das capitais. Aqui é Cosme Felipsen, da primeira favela do Morro da Providência. Eu quero agradecer a primeira zonal do PT, do Partido dos Trabalhadores, pela doação que fizeram para o Morro da Providência e, na verdade, estão fazendo essas doações para outras favelas, né, como Chapéu Mangueira, Babilônia, Rocinha. Eu vim aqui fazer o relatório de como foi usado essa doação, tendo em vista que a gente tem recebido, tem doado muita cesta básica para as famílias que precisam. Então, há queixas, né, de as pessoas às vezes precisarem de um gás. E aí é o seguinte, com os R$ 1.600 que foram doados, a gente conseguiu atender 16 famílias com R$ 100 cada. E eu dei o nome do que eu fiz aqui, de um gás para as mulheres. Então, com esses R$ 100, o gás aqui no Morro da Providência custa em média R$ 85, R$ 90, dependendo da região. Então eu pensei em dar esse dinheiro na mão das mulheres para que elas usassem comprando gás. Vamos começar com o Jaime Muniz, o diretor do Movimento Favelação, responsável pela arrecadação, gestão e distribuição de um auxílio financeiro para as famílias dessas comunidades carentes. O auxílio solidário, R$ 200 já chega a 104 famílias, 80% aqui no Rio de Janeiro, mas atendemos também Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Caxias, São João de Meriti e Nilópolis. No começo não foi tão fácil, não temos nenhum apoio do governo, não temos nenhum banco ajudando ao nosso trabalho, é um grupo de amigos que estão ajudando, porque confiam no nosso trabalho e estão vendo a transparência que está acontecendo isso. Como o Coletivo Lapa, que está sempre nos ajudando também, fortalecendo essa causa. Oi, eu sou a Alessandra, moradora do Morro da Providência, primeira favela. Eu venho aqui hoje com muita gratidão agradecer o Favelação e Faferj pela ação que desenvolveram do auxílio solidário. Esse auxílio chega na nossa vida, na vida do favelado, que já é tão dura e, sobretudo, nesse momento de pandemia, só piora, e o Estado não chega com ações e políticas que atendam às nossas reais necessidades. Esse auxílio chega na nossa vida com muita gratidão. Oi, meu nome é Alessandra, sou aqui de Nova Iguaçu. Eu venho agradecer o Movimento Favelação
e o Fafer de Auxílio Solidário por ter me ajudado. Consegui comprar minha cesta básica, comprei o meu gás, hoje eu tenho alimento na minha mesa, sou grata a tudo isso por vocês. Não consegui o meu auxílio emergencial, já fiz o cadastro e tá dando só análise, e aí eu tô esperando. Muito obrigado, de coração, Deus abençoe cada um de vocês. Tudo que a gente recebe está lá postado, e todo o pagamento que é feito, todo o depósito que é feito, também está lá postado. E aí, dessa forma, nós temos como comprovar tudo que está acontecendo nessas ações. Eu agradeço pela doação sobre R$200, que eu vou comprar meu gás, que eu preciso, eu necessito. Estou agradecendo. Isso mesmo! Consultório Sentimental da Ema. Hoje estou com uma cartinha que vem de Brasília. A minha amiga diz: querida Ema, meu marido se tornou um ditador. Ele anda armado, é perigoso e vive cercado de milicianos. Por outro lado, um admirador está sempre me fazendo mimos, depositando cheques vultuosos em minha conta. O que eu faço? Ora, querida amiga, se o seu marido não dá mais aquele choque, fica com outro, que dá aquele cheque. Eu bico mesmo. Curso sobre as lutas populares brasileiras. Eu sou Ângela Melim, escritora, faço parte do coletivo Lapa, que é um núcleo do Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, e nós estamos completando um curso sobre as lutas populares brasileiras. Eu queria mostrar os 3 objetivos desse curso. O primeiro é mostrar que o povo brasileiro sempre lutou na sua história. Lutou por independência, lutou por soberania, lutou por democracia, por direitos e até mesmo pelo socialismo. Ao contrário do que informa a história oficial, que tenta mostrar que o povo brasileiro é um povo pacífico, no sentido passivo, de que baixa a cabeça, que se conforma com a opressão e com a dominação. Não, isso aí não aconteceu, nunca aconteceu na história, e nosso povo sempre tem lutado. Por isso é importante conhecer a história dessas lutas. O segundo objetivo é para que a gente conheça nosso inimigo de classe. Como ele agia no passado para dividir o movimento, para esmagar nossas lutas, para reprimir os trabalhadores, enganar o povo brasileiro, submeter o país ao capital estrangeiro, ora a Inglaterra, ao capital inglês, ora ao capital americano, enfim. Coisas que até hoje essas classes dominantes fazem com capacidade até maior, porque seus meios de dominação se aperfeiçoaram com o tempo. E o terceiro objetivo, que eu acho que é o mais importante, é saber identificar o nosso inimigo de classe. Eu falo de classe aqui porque a sociedade é dividida em classes dominadas e dominantes. Tá? Então as classes dominadas, elas sempre foram enganadas para poder as classes dominantes exercer seu poder de exploração, seu poder de opressão. Isso através do poder político. Daí a necessidade de enganar as classes dominadas. Porque aquela minoria que luta e é consciente, eles usam a repressão para poder controlar ou submeter. Né? Nem sempre é possível isso na história, como a história mostra. Mas, enfim, é preciso saber identificar o inimigo. Essa parte mais difícil, que é onde o povo mais se engana. Não se apresenta como inimigo. Gente, numa eleição, por exemplo, vote em mim que eu quero reduzir seu salário, quero acabar com seus direitos, quero acabar com a aposentadoria. Eles não falam isso. Eles falam o contrário. Vai defender trabalho, vai depender aposentadoria, vai depender a moradia, educação, saúde, Deus, família, pátria, tudo isso eles falam. Tá? Depois que se elege, fazem exatamente o contrário, porque não é possível ter família sem aposentadoria, sem emprego, sem moradia, sem educação, sem saúde. Nenhuma família se estrutura dessa maneira, como que é exatamente o que eles fazem depois que são eleitos. Ao contrário daqueles políticos ou líderes que surgem das lutas populares. Esses precisam de falar a verdade. Esses precisam denunciar a situação em que vive o povo. Porque a consciência do povo, vinda dessa denúncia, desse esclarecimento, é fundamental para poder mudar essa situação. Se a gente não muda nunca. Tá? Então essa é a situação que nós temos que colocar aqui. Descobrir por trás de cada discurso o que é o interesse de classe. A nossa primeira aula, que falou sobre lutas contra a escravidão, foi dada pelo educador popular, como ele se define, William Campos, de Maricá. Nós temos
uma história que é muito mal contada pela elite, de muita luta do povo. São muitas lutas de que a gente tem pouca notícia, né, William? Eu acho que hoje é que o brasileiro está mais acomodado. Hoje é que ele tem que acordar mais. O brasileiro hoje é cúmplice de muitas coisas erradas pela sua omissão ou pela sua atividade sem ideologia e fanatizada. Na verdade, a nossa luta é uma tradição do nosso povo lá atrás. Nós tivemos aí muita resistência dos índios à presença portuguesa, guerras, inclusive. É claro que o opressor europeu, com toda a sua técnica, a sua vida, sua história de guerras, leva uma vantagem. Depois nós vamos ter a chegada do negro, que foi as mãos e os pés do Senhor. Onde o Brasil funciona, tinha negro. Onde tinha negro, onde tem negro, o Brasil funciona. Foi assim no açúcar no século XVI, XVII, na mineração no século XVIII, no café no século XIX. Então, um dos momentos mais importantes da nossa história sempre são aqueles que estão ligados à luta dos negros. Por exemplo, o Zumbi dos Palmares é um herói verdadeiro, realmente muito mais importante, mas muito, muito, muito mais importante que Tiradentes. E a segunda aula, lutas protagonizadas por escravos, indígenas e mestiços, foi dada pela professora Maria do Carmo Gregório, de Duque de Caxias, que trabalha na rede pública de lá. A ideia de um poder mais participativo, o desejo de maior participação no poder, estavam presentes também nesses movimentos sociais que ocorreram entre 31 e 1840, que a gente chama durante o período regencial brasileiro. E teve uma grande participação das classes consideradas por eles no período perigosas, né? Das classes populares, dos grupos populares, né? Então, a participação de negros, de índios, de mestiços, né? De alforriados, de escravizados. O Brasil se tornou independente, ele se tornou uma monarquia, cercado de repúblicas, porque o resto da América, que a gente chama de latina, né, se tornaram repúblicas após a independência. O Brasil foi o único que manteve no seu regime de governo uma monarquia. A terceira aula e última, dada pelo militante do PT e também do Coletivo Lapa, Val Carvalho, sobre os 130 anos que restaram da República até os nossos dias, provando que o povo brasileiro sempre lutou. Ele não é passivo, como nos diz a história oficial. Eu bico mesmo! Previsão do tempo da EMA. Pressão de nuvens carregadas provocam temporais com pancadas frequentes na economia. Fortes ventos derrubam muitas autoridades e aumentam as inundações de fake news. Um acidente nas urnas causa estrago por todos os lados e traz uma forte massa de vírus que mata por todo o país, sem previsão de tempos melhores, até que esse vendaval de alto poder de destruição deixe Brasília. Eu bico mesmo! A luta pela cultura ganhou mais um aliado em Niterói. O líder comunitário e pesquisador Marcos Rodrigo foi eleito conselheiro de cultura da Prefeitura de Niterói. Ele faz parte do coletivo Solidariedade, Ações e Lutas, que o coletivo Lapa apoia. Marcos Rodrigo mora e milita no Morro do Preventório e quer representar e promover as diversas manifestações culturais das comunidades no município de Niterói. Queria agradecer a todos e todas. Não foi algo esperado, a gente simplesmente foi para uma eleição para trabalhar uma questão importante, que é a cultura dos movimentos sociais, das favelas e periferias, a importância dessa cultura que muda a cabeça da comunidade, do jovem, do adolescente, e o trabalho de diversos agentes culturais
que estão espalhados em vários cantos da cidade e que muitas vezes não têm apoio. Então nós fomos para lá para essa luta e tivemos uma vitória histórica. Até o momento eu não sei como a gente conseguiu tantos votos, foram 421 pessoas que representam aí 421 famílias. E eu queria mandar um abraço para todo mundo e dizer que a gente está junto, a gente vai fazer um mandato aberto, popular. A gente vai divulgar aí também um WhatsApp para você se cadastrar e receber notícias das ações dessa Câmara Setorial, que é uma Câmara muito importante do Conselho de Cultura da cidade de Niterói. Cultura é a mudança, ela trabalha a cabeça, a nossa mente, ela faz parte de tudo que a gente costuma fazer. Então é importante valorizar o saber que cada um tem. Valeu, tamo junto. Até a próxima edição de A Ema que Bica, com bicadas muito mais fortes. Não perca, porque eu bico mesmo. Eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão.